Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 8 de julho do ano 2021 e pelo calendário judaico nós estamos hoje no dia 29 de Tammuz. Aliás, estamos hoje no dia 28 de Tammuz do ano 5781, né? Hoje nós estamos aí então no penúltimo dia do mês de Tammuz. Ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós estaremos no último dia de Tammuz, que o mês de Tammuz tem 29 dias, e ao pôr do sol, né, de amanhã, então nós estaremos encerrando o mês de Tammuz, e nós estaremos iniciando ao pôr do sol de amanhã, o primeiro dia do mês Av, né? E a partir de então nós entramos naqueles últimos 9 dias das 3 semanas, a partir do dia 17 de Tammuz, que são as 3 semanas de luto, de acontecimentos trágicos na história do nosso povo judeu, e principalmente a destruição dos 2 templos, né? E então teremos aí os últimos 9 dias desses 21, e onde nós teremos aí também vendo sobre acontecimentos, né, com referência a essa data, mais algumas coisas, também nos preparando para o jejum do dia 9 de Av, e nesse sentido também as lições que nós podemos adquirir através do último mês do ano, aliás, o penúltimo mês do ano, que é o mês Av, que é uma preparação para entrarmos no último mês, que é o mês de Elul, né? O mês de Elul, ele é chamado o mês em que o rei, ele está no campo, está no meio do povo, né? Então nós vamos ver tudo isso daí também. Então, pela graça bendita de Hashem, hoje nós estamos há 305 dias, né? Estamos no 305 dias do ano 5781, a contar da criação, o ano. E dentro desse ano nós estamos com 305 dias. Então hoje nós vamos ver aí qual que é a gota da sabedoria do nosso Rebbe, com referência a esse dia, e qual é o ensinamento que nós temos aí conosco, né? Nós estamos dentro daquele grupo de 23 ensinamentos, que tem como título, né, a planta da criação, e hoje nós temos a penúltima gota de sabedoria deste grupo de a planta da criação, né? Sabemos que é a Torá, e os ensinamentos que o Rebbe traz para nós, né? Então, vejam bem, hoje o Rebbe fala conosco da seguinte forma: um recipiente é definido pelo seu conteúdo. Uma jarra de água é água. Uma caixa de maçãs são maçãs. Uma casa também é definida pelo que contém. Encha sua casa de livros de Torá e sua casa se tornará uma Torá. Pendure caixas de donativos em suas paredes e sua casa se tornará uma fonte de caridade. Convide aqueles que necessitam de um lar acolhedor à sua mesa e sua casa se tornará uma lâmpada na escuridão. Então, a essência do ensinamento do nosso Rebbe aqui é exatamente o que há no conteúdo dentro do recipiente. Que tipo de conteúdo está dentro do recipiente? Então, que nem dá o exemplo, né? Uma jarra de água, ela está cheia de água, então o seu conteúdo é de água, né? E nesse sentido, uma caixa de maçã. Então, se essa caixa de maçã ela está cheia de maçãs, é porque o seu conteúdo está identificando essa expressão, né? Caixa de maçãs, e assim sucessivamente. Então, dentro desse exemplo,
Então o Rebbe vem e diz assim, ó, enche a sua casa de livros de Torá, e então a sua casa se tornará uma Torá. Encha, né, a sua casa de donativos, e a sua casa, ela então será uma fonte de caridade. Né? Convide pessoas que necessitam de um lar acolhedor junto à sua mesa para fazer refeição contigo, e então a sua casa se tornará uma lâmpada na escuridão. Então, dentro desses exemplos e dentro desse aspecto tudo aqui, o que o Rebbe de fato ele quer trazer para nós é o seguinte: o que está dentro de você? Qual é o teu conteúdo? Então, o que você tem dentro de você? Qual é, de fato, o seu conteúdo? Do que você está se alimentando, né? Para que realmente o seu conteúdo possa expressar a graça bendita de Hashem. Então, dentro desse aspecto aí, o Rebbe chama-nos a atenção da seguinte forma, ó, nós precisamos estar preocupados com o conteúdo. O que nós estamos nos alimentando para que no nosso interior nós possamos encher o nosso recipiente daquilo que nós nos alimentamos, né? Por exemplo, né, uma pessoa ela gosta muito de assistir vídeos, filmes violentos, sanguinários, né? Nesse sentido todo aí, né? Então, do que a sua alma está se alimentando? O seu recipiente, o seu corpo, a sua alma, ela está adquirindo um conteúdo de que forma? Um conteúdo sanguinário, violento, né? Qual vai ser o resultado disso? Não adianta você plantar abobrinha e querer colher coco, né? Ou você planta abobrinha para colher abobrinha e planta coco para colher coco, porque não tem como você inverter, né? Planta coco, quer colher abobrinha, ou quer plantar abobrinha e colher coco. Não tem como, não é verdade? Então, a alimentação que nós ingerimos para o nosso corpo físico, nós procuramos ingerir uma alimentação adequada para que o nosso organismo e o nosso corpo ele possa realmente ter as devidas vitaminas, proteínas, sais minerais e por aí afora vai, que venha de fato alimentar e fazer com que o nosso corpo físico seja sadio. Agora, se você come um monte de porcariada aí depois tem complicações, né? No intestino, fígado, rins e por aí afora vai, né? Mas por quê? Porque houve uma má alimentação, né? Então, é a mesma coisa no sentido da nossa alma. Do que nós estamos alimentando a nossa alma? Qual é o conteúdo que nós estamos lançando para dentro da nossa alma, para que nós possamos aí realmente analisar, né? O meu conteúdo é X. Como diz o Rebbe, né? Quando eu falo uma caixa de maçãs, é porque realmente aquela caixa ela está cheia de maçãs. Então, a pergunta que nós precisamos fazer para cada um de nós mesmos, né? Qual é o meu conteúdo? Então, nós precisamos estar aí, sem sombra de dúvidas, apercebidos desta realidade aí, ok? Vamos em frente? Hoje nós estamos no nosso quinto dia da semana, portanto nós estamos no nosso quinto dia do Shabat e quinto dia da nossa Elial, quinto dia da nossa leitura da Parashá semanal. Essa semana nós estamos aí, né, estudando duas porções, duas Parashiot. Nós estamos aí agora, né, nós adentramos ontem na nossa Parashá Masei, que é a nossa 43ª Parashá. A nossa 42ª Parashá foi exatamente Matot, onde nós tivemos aí a 42ª Parashá. Matot significa tribos,
E encerramos, né, o nossa Parashá Matot, né, onde temos aí, né, a nossa Parashá Matot, nos ensina que Deus nos deu a habilidade de viver de acordo com as leis da Torá, sob todas as circunstâncias. Então, o grande aprendizado da Parashá Matot é exatamente esta, né? Resumindo de uma forma bem simples e objetiva, né? Então, a grande lição de Matot é exatamente essa, onde nós aprendemos que, de fato, Deus nos concedeu habilidade de viver realmente de acordo com as leis da Torá. Então, dentro desse aspecto aí, é o aprendizado de Matot. Aí nós adentramos na Parashá de Masei, de ontem. Masei, ela significa essencialmente viagens. Por isso tivemos a nossa aliá de ontem, as 42 viagens do povo judeu. E até aqui a grande mensagem que nós temos sobre a questão de Masei é sobre a questão da viagem ou viagens nas quais nós precisamos realmente estarmos preocupados. Nós não podemos cairmos na armadilha da complacência. A complacência é aquela questão de você simplesmente aceitar as coisas sem nenhuma reação, né? Então é você aceitar as coisas assim, tanto faz ir para cima ou para baixo, tanto faz se a chuva ela vem do céu, cai de pé e sai deitada, né? E por aí afora vai, né? Então, a complacência ela faz com que você de fato não venha reagir às novas circunstâncias. Você simplesmente se acomoda, você simplesmente fica acomodado, sem reação. É assim, então é assim. É assado, então é assado. Então, né, Masei traz para nós essa questão, essa exortação, que nós não podemos cair na complacência. Isso significa exatamente o quê? De acordo com as 42 viagens que nós vimos aqui desde a saída do Egito até a entrada da Terra Prometida. Todas as 42 viagens, né, desde a saída do Egito, bem entendido, significa que a partir do momento que o povo judeu saiu do Egito e foi para o próximo ponto, né, dentro da sua primeira viagem, imediatamente já estavam conectados com a segunda viagem que aconteceria a qualquer momento. Não sabiam exatamente o momento. Por quê? Porque as nuvens de glória de Hashem era que ditava o andar das viagens e o andar do acampamento. Então, quando as nuvens de glória se levantavam, né, se posicionavam na direção leste, em sentido de que era para o acampamento se preparar, levantar o acampamento e seguir em frente, ou seja, seguir a nuvem. Então, era a próxima viagem. Então, o povo estava dessa forma conectado. A próxima viagem, ela acontecerá a qualquer momento mesmo, né? E nesse sentido, quando eles atingiam o ponto onde faziam o seu acampamento, eles não poderiam ficar aí debaixo de sombra e água fresca. Eles já precisavam estar, de fato, conectados com a próxima viagem. Então isso significa para nós que nós precisamos estarmos sempre, enquanto a redenção, com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach não acontecer, não se revelar o justo e o verdadeiro Mashiach, nós precisamos estar conectados com a nossa saída do Egito, né? Porque a partir do momento que o povo saiu do Egito em direção à Terra Prometida, vimos aí as 42 estações ou as 42 viagens. Então, dentro desse aspecto, cada ponto para a próxima viagem, de fato, continuava sendo uma saída do Egito. Então, os nossos sábios, dentro do pensamento racídico, então eles falam que nós precisamos estar conectados com essa questão de Mitzrayim, né? Que no hebraico fala Mitzrayim, o Egito.
E dentro dessa questão, nessa conexão, né, Mitzrayim, no hebraico, ela tem a conotação exatamente de limitação, né? Então, nessa limitação, nós precisamos estar cientes de que no ponto em que nós chegamos, é um ponto que tem um limite em que você vai ficar, porque logo em seguida você já vai ter uma nova viagem, uma nova jornada, uma nova caminhada. Você vai ter que continuar, você não vai ficar parado, porque afinal de contas você não é poste. Se você fosse poste, aí você ficava fixo, mas você não é poste. Então, dentro desse aspecto, Mitzrayim, né, Egito, que tem essa conexão com limitação, no sentido de que você chegou num ponto, lembre-se que esse momento que você chegou nesse ponto, ele é transitório, ele é temporário, você não vai ficar aí, afinal de contas você não é semente para ficar nesse local enterrado, né, e começar a brotar, a florir, né, nesse sentido que nem planta, né? Você é uma alma divina que habita um corpo físico para cumprir uma missão nesse tempo que nós chamamos de hoje. E nesse tempo que nós chamamos de hoje, significa que você tem que seguir em frente e avante, até alcançar o topo, né, da sua missão, até alcançar o objetivo final da sua missão que Deus propôs para você aqui nesse tempo que nós chamamos de hoje. Então, nesse sentido aqui, né, nós podemos, de fato, chegar num ponto e acampar, como acontecia com o acampamento israelita. Mas esse acampamento, ele é temporário, ele não é permanente, ele não é fixo. Ou seja, quando você chega num determinado ponto, você alcançou o seu objetivo, né? Você alcançou a sua bênção, você alcançou a sua vitória. Então lembre-se que nesse momento você está apenas temporariamente nesse topo, nesse ponto. Você vai ter que continuar. Então você não pode ficar parado. Lembre-se, você não é nem poste e nem semente, certo? Você tem que seguir em frente. Você tem uma missão sublime para cumprir aqui. Cada um de nós temos. Então, dentro da nossa Parashá Masei, né, viagens, jornadas ou caminhadas, vem trazer para nós exatamente estas mensagens aqui. E hoje nós estamos na nossa quinta aliá, né? Então nós estamos no capítulo 33 do livro de Números, Bamidbar, no deserto. E a partir do versículo 50, nós vamos até o capítulo 34 e o verso 15, onde nós temos aí o relato sobre a questão da entrada na Terra Prometida, e aí nós vamos ver sobre a questão das fronteiras da Terra Prometida, né? E qual é o significado sobre essa questão aí. Ok? Baruch Hashem. Inês Martins, shalom, shalom. A Edina Silva, shalom, shalom. Graças a Deus, Edina, acabou a quarentena. De volta à batalha, à luta diária aí, com bastante vigor, saúde, proteção, né? E novas conquistas e novas vitórias aí. Baruch Hashem, nesse sentido aí, ok? A Carla de Costa, está aí. A Luciana Rodrigues, também lá de Marília, né? Aqui é a nossa região de Bauru. A Carla de Costa de Vila Velha, né? Santa Catarina. Mais alguém aí? Dá um shalom para a gente se localizar aqui, ok? Luiz Ribeiro, né, Itaquera, Grande São Paulo. Aí Aritza Verônica, lá do Chile, Baruch Hashem. A Malu, do Distrito Federal. O Saulo Rodrigues, de onde que é mesmo, Saulo? Deixa eu ver aqui rapidamente se eu localizo nas minhas anotações a localização do Saulo, né?
Saulo Rodrigues, também de Joinville, Santa Catarina. Baruch Hashem, Saulo. Né? Quem mais que está aí? Acho que no momento é só, né? Baruch Hashem. Então, achei primeiro, hein, Saulo? Baruch Hashem. Então, amados, vamos para a nossa leitura diária, né? Pela graça bendita de Hashem, né? Amanhã nós estaremos aí no nosso sexto dia de leitura, e é a penúltima leitura, né, da nossa Parashá semanal e também do nosso quarto livro dos 5 livros da Torá. Sábado, pela misericórdia de Hashem, o 7º dia da semana, o dia sagrado do Shabat, estaremos aí, então, encerrando o livro Bamidbar, no deserto. Vamos lá, então? Capítulo 33, a partir do versículo 50, entrada na terra, ok? Aí Dina Silva, amém, Baruch Hashem, toda honra e glória ao Eterno, bendito seja, muitas bênçãos a todos os irmãos, por suas preciosas preces. Voltamos ativa com as bênçãos de Hashem, amém. Deus falou a Moshe nas planícies de Moabe, ao longo do Jordão, perto de Jericó e Erichó, dizendo, fale aos filhos de Israel, e lhes diga, quando vocês atravessarem o Jordão para dentro da terra de Canaã, as águas do Jordão se abrirão para vocês, mas isto sob a condição de que vocês expulsarão todos os habitantes da terra diante de vocês, destruirão seus templos, destruirão seus ídolos fundidos e demolirão seus lugares altos. Vocês libertarão a terra de seus habitantes e então vocês se estabelecerão ali, pois eu lhes dei a terra para ser ocupada. Vocês distribuirão a posse hereditária da terra para suas famílias através de um sorteio. Deem uma herança maior para uma família maior e deem uma herança menor para uma família menor. Onde cair o sorteio para uma pessoa, esta será sua porção. Vocês herdarão uma porção correspondente ao tamanho de suas tribos paternas que saíram do Egito. Mas se vocês não libertarem a terra de seus habitantes diante de vocês, então aqueles que vocês deixarem para trás serão como estacas em seus olhos e espinhos aos seus lados. Eles atormentarão vocês na terra, na qual vocês se estabelecem. Então eu farei a vocês o que eu pretendia fazer a eles. Então nessa primeira parte aqui, né, da nossa leitura de hoje, né, que também nós encerramos o capítulo 33, entrando na terra, né, a partir do versículo 50 até o versículo 56, que encerramos o capítulo 33, entrando na terra. Então, nesse aspecto aqui, nós estamos vendo a orientação divina para que Moshe faça junto ao povo, né? Nessa orientação aqui que Deus está dando a Moshe, ele está automaticamente passando para o sacerdote Elazar e a Yehoshua, Josué, porque Moshe não entrará na terra prometida. Ele vai ficar realmente sem entrar na terra prometida. Então as orientações que Deus está passando a Moshe é o que ele está passando exatamente ao seu substituto, que é Yehoshua, que vai liderar o povo, e a Elazar, o Kohen Gadol, né, que é o filho de Arão, que assumiu as funções do seu pai como sumo sacerdote. Então nessas orientações aqui, ele está dizendo exatamente que o Rio Jordão abrirão as suas águas, semelhante ao mar de juncos, o mar vermelho, e vocês adentrarão na terra. E quando vocês adentrarem na terra, a ordem é: destruam os templos idólatras, destruam todos os seus ídolos de fundidos e para demolir, né, todos os seus lugares altos, que são os altares, né?
então sejam as casas, os templos dos idólatras com seus ídolos, seja qualquer lugar em praça pública que tenha idolatria, né, lugares altos, altar para ídolos, e mesmo também no campo, na floresta, né, onde tem lugares altos, chamados altos para a idolatria, para os ídolos. Então é para realmente destruir toda a idolatria. E nesse sentido, né, o verso 53, ele fala, né, Deus dizendo, né, vocês libertarão a terra de seus habitantes. Né? É interessante nós observarmos aqui essa expressão que a Torá traz para nós. Vocês libertarão a terra dos seus habitantes. A terra, precisamos entender isso, a terra é uma terra que mana leite e mel, como Deus falou desde o princípio, né? A terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Nesse sentido, significa que a terra ela é produtiva em todos os níveis. Todo reino vegetal, todo reino animal, todo reino mineral, né? As fontes de águas, as árvores frutíferas, né? Plantações, né? Em todos os níveis de alimentação, fornecer alimento tanto para o reino animal como para o reino humano, para os humanos, né? Então a terra era excelente, sem sombra de dúvidas. É a terra que mana leite e mel em todos os níveis, né? Só que o povo que estava habitando ali, as 7 nações que estavam habitando ali, não eram dignas de estarem habitando naquela terra. Era uma terra muito boa, uma terra muito abençoada. Então, é uma terra que tudo que plantasse iria dar frutos. Iria alimentar o ser humano, o animal, seja qual for o nível dele, né, do reino animal, certo? Então haveria a alimentação, tinha, né? Alimentação para todos, era uma terra boa, era rica, tinha os seus tesouros, suas joias, o seu reino mineral muito rico, o solo é um solo muito rico mineral, então uma terra rica, né? Nesse sentido também, de ouro, prata, pedras preciosas, cobre, etc. e tal, e demais coisas dentro do reino mineral. Dentro do reino vegetal é a questão da alimentação, né? Tudo dentro do campo de alimentação, a terra produzindo ali, né? Nesse aspecto aí, né? Falando sobre a terra que mana leite e mel, ou seja, um bom pasto para os rebanhos, mel, no sentido que as criações, né, de abelhas estavam produzindo constantemente mel, a tâmara, o figo trazendo mel, etc. e tal. Então, a expressão, né, do mel e do leite é exatamente para trazer essa visão que, vamos dizer assim, era um verdadeiro reino onde não haveria possibilidade de ninguém passar fome, certo? Então, realmente uma terra excelente. Só que o povo, as 7 nações que ali habitavam, ela não era digna, porque além de serem idólatras, elas também praticavam toda a licenciosidade. Não havia ética, moral, não havia respeito ao matrimônio, não havia respeito ao próximo e etc. e tal. Então, a conduta do ser humano na Terra era uma conduta muito de luxúria, né? O sexo desenfreado, a busca pelo poder material desenfreado. Então, todos os níveis eram desenfreados. Inclusive, o pior da situação era que realmente aquele povo ali ainda pegavam dos seus filhos primogênitos, seja menino ou menina, e eles sacrificavam, né, aos seus deuses, né, na brasa viva, né? Eles faziam simplesmente dos seus filhos, eles colocavam os seus filhos em cima de uma chapa quente,
que representava a mão, né? As mãos do ídolo que eles sacrificavam os seus filhos para esse ídolo. E esse ídolo, né, com as suas mãos estendidas, ali, que era de bronze, de ferro, algo semelhante, então era aquecido. E as crianças eram colocadas ali, elas eram simplesmente vivas, elas eram assadas até morrerem. Então, quer dizer, o sangue inocente, milhares de crianças que ali foram sacrificadas, então a terra ela estava gemendo pelo sangue inocente que era derramado ao chão. Então por isso aqui Deus ele fala, né? Vocês libertarão a terra de seus habitantes. Então por isso realmente não era para poupar nenhuma vida, porque não eram dignos de permanecerem vivos, certo? Eram realmente para serem eliminados e libertar a terra dessas pessoas. Porque essas pessoas eram perversas em todos os sentidos, né? Então era uma libertação para a terra. Então dessa forma, né, aí conquistando tudo, e aí então a distribuição da posse hereditária seria feita através de um sorteio, né? Então na realidade que esse sorteio que era feito aí, né, uma família maior, uma porção maior, uma família menor, uma porção menor e assim sucessivamente, né? Então dentro desse sentido aí, esse sorteio na realidade era Deus que estava determinando tribo X, porção de terra tal e assim sucessivamente. Então na realidade o sorteio era realmente para que as tribos e as famílias pudessem ver realmente que Elazar e Yehoshua não estavam fazendo aconchavos, não estavam ali fazendo, facilitando as coisas para um e dificultando para outros. Era para eles verem que realmente que eles estavam seguindo a determinação divina, o sorteio estava sendo feito e na realidade quem estava determinando era o próprio Deus. Ponto, acabou. Então esse era o sorteio e assim seria feito sem sombra de dúvidas, né? E finalizando o capítulo 33, né? Então o Eterno diz, né? Se vocês não libertarem a terra de seus habitantes diante de vocês, esses perversos, então aqueles que vocês deixarem para trás, significa aqueles que vocês deixarem viver, eles serão como estacas em teus olhos. Ou seja, esse povo perverso em todos os níveis, ao ponto inclusive de sacrificarem os seus próprios filhos recém-nascidos a ídolos, né, numa chapa quente, assar os seus próprios filhos recém-nascidos para uma divindade idólatra, né, que era, vamos dizer assim, é o que esgotou a paciência de Deus, sem sombra de dúvidas. Então, se vocês deixarem para trás, ou seja, se vocês deixarem viver uma parte desse povo aí, os que ficarem para trás, os que ficarem vivos, eles serão como estacas em seus olhos. É como se pegasse uma estaca e enfiasse no teu próprio olho. Era isso que Deus estava dizendo. Assim como também espinhos aos seus lados, né? Ou seja, você pega as suas costelas nas laterais e começa a enfiar espinhos. E não é espinhos pequenos, espinhos grandes. Você imagine as dores que você vai ter, né? Bem como também, né, principalmente aí os rins, fígados, né? Fígado e pulmões sendo espetado por grandes espinhos, quer dizer, dores horríveis. Ou seja, na realidade, o que Deus está dizendo aqui que desse povo perverso, aqueles que forem poupados, eles serão realmente um grande empecilho na vida de vocês e serão realmente motivos de muitas dores que vocês sofrerão por causa disso. E aí no versículo 56, né? Então eu farei a vocês o que eu pretendia fazer a eles.
Então aí nós temos a questão em si sobre a sentença divina. Dentro desse aspecto aí, nós não podemos esquecer que o temor aos céus, ele realmente traz para nós assim 3 níveis de temores, né? O primeiro temor é o medo o medo das consequências, né? Da desobediência. É o medo realmente de sofrer consequências por causa da desobediência. O segundo temor, né, que é o medo do pecado, né? O medo do pecado é exatamente aquela questão, né? Você tem o medo do pecado porque você sabe que fazendo tal coisa a consequência será tal, né? Então esses são os 2 primeiros temores, chamado assim de nível básico, no sentido de fazer com que nós evitemos, né, na nossa vida diária, fazermos grandes burradas da vida, né? Então esses são os 2 temores, né, primários nesse sentido aí. Agora tem o terceiro temor aos céus, que é exatamente o temor a Deus, que ele é muito elevado, ele é muito sublime, né? Então, nós estamos nos encaminhando para esse temor a Deus realmente, né? Não é que não nos falta o temor a Deus, mas o que prevalece ainda em nós é realmente os 2 primeiros temores, né? É o medo de sofrermos e o medo do pecado, que sabemos que a desobediência vai gerar para nós consequências, né? Então, dentro desses 2 aspectos aqui, esses 2 é o que mais prevalece no nosso dia a dia. O temor a Deus, o que é na sua essência? Segundo os nossos sábios, né, na essência do temor a Deus, significa o seguinte: a pessoa em si, ela não tem mais os 2 primeiros medos, não tem os 2 primeiros temores. Ele não tem medo do pecado, ele não tem medo de sofrer as dores da rebeldia para com os mandamentos de Hashem e etc e tal, né? Ele não tem mais essa preocupação. Por quê? Porque o temor a Deus é aquela questão que a pessoa ela alcança um nível tão elevado de temor a Deus que não é medo de Deus, mas sim é respeito a Deus. Reverência a Deus, que significa que a pessoa, quando atinge esse nível elevado de temor a Deus, ela está realmente vivendo cada fração de segundo da sua vida, ela vive na presença divina. Ela respira Deus, ela sente Deus, o seu pensamento está conectado com Deus, seu coração está conectado com Deus, tudo que ele faz, fala, vê, sente, ouve e por aí afora, todos os seus sentidos, eles estão conectados com Deus. Então ele não tem aquele pensamento de medo de sofrer consequências do pecado, não tem medo do pecado, ele não tem medo de dores. Ele está conectado com Deus. Então, o temor a Deus, ele tem esses 3 níveis. E certamente os 2 primeiros níveis nós estamos vivendo de uma certa forma, literalmente no nosso dia a dia. Nós precisamos ir aprimorando através do quê? A nossa techuvá diária, as nossas preces diárias, as nossas tzedakah. Nós já vimos essa semana realmente, né, o ensinamento que os nossos sábios trazem da conexão entre Terrilim, Salmos, mais Tzedakah, né, que afasta, apaga, anula maus decretos, infortúnios e por aí afora vai. Já vimos essa semana sobre esse detalhe, né, dentro da Tzedakah, ok? Também o estudo da Torá e as 7 leis universais, que é pertinente 100% as 7 leis universais para nós não judeus Bnei Noach, né? Então nessa somatória destas 5 bases, desses 5 princípios aí que nós temos, então é a forma de nós aprimorarmos, né, o temor a Deus
desses 3 níveis e deixando cada vez mais para trás, né, os 2 primeiros temores, para que nós possamos ir aprimorando o nosso temor a Deus, né? É uma jornada, sem sombra de dúvida, vamos dizer aqui usando o termo de Massey, né? Viagens, são viagens contínuas, sempre para frente. Você não pode regredir, de forma alguma. Você não é caranguejo, então você não pode ir para trás. Você não pode ficar parado, você não é poste nem semente, certo? Você tem que seguir em frente. Você faz parte do reino humano, que é chamado o reino dos seres humanos que andam para frente, que é a ordem divina. Então, a ordem divina para nós é para frente. Então, as viagens, as 42 viagens do nosso povo israelita a partir da saída do Egito até a terra prometida, certo? Mostra para nós exatamente essa realidade. Ato contínuo, viagens contínuas, até alcançarmos o nosso objetivo principal, primordial, nosso objetivo supremo. Lembrando que o nosso objetivo supremo nesta viagem que nós aqui estamos é transformar o mundo para ser o lar de Deus. Então essa é a nossa caminhada, nossa jornada, são as nossas viagens que nós precisamos estar aí seguindo continuamente, em frente, através das 5 bases: Teshuvá, Tefilá, Tzedaká, estudo da Torá e as 7 leis universais, certo? Então, por isso, nós precisamos estarmos realmente, como disse o Eterno aqui, a Moshe passou para Yehoshua, o seu substituto na liderança do povo, e a Elazar, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, que continuaria com o povo adentrando a terra prometida. A ordem realmente que o Eterno deu é que vocês libertarão a terra de seus habitantes. Lembrem que nós vimos lá na nossa Parashá Matot, tribos, nós vimos lá sobre a questão na festividade de Sukkot, os 7 dias, os 70 touros, né? São 7 dias de Sukkot. No primeiro dia eram levados 13 touros e até o 7º dia foi diminuindo, 13, 12 assim sucessivamente, e quando chegou no 7º dia, 7 touros. Na somatória deu 70 touros. 70 touros em Sukkot representavam exatamente as nações, as 70 nações da época, que representam todas as nações vigentes até a presente data e até a revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Então, as nações, 70 representam as nações. Então, os sacrifícios dos touros eram realmente sacrifícios para a proteção das nações, para que as nações não fossem destruídas por causa da sua idolatria, da sua rebelião contra Deus e os seus mandamentos. Então, o cuidado de Deus, a providência divina, certo? Levou com que o próprio povo judeu, com amor pelas nações, trouxesse os 70 touros durante os 7 dias de Sukkot. E aqui, para entrar na terra prometida, Deus continua realmente preocupado, não somente com o povo judeu, mas com as nações. Estas nações, 7 nações aqui, elas representam realmente as nações no seu nível mais elevado de perversidade, em todos os níveis, de maldade. A idolatria, uma maldade terrível contra Deus. Não há outro Deus. Fora de mim não há Deus, diz o Eterno. Isso ele fala através da Torá, através dos escritos, através dos profetas. Fora de mim não há Deus e Salvador.
Só Ele, o Criador, o único soberano, o único Deus e Salvador é Ele, o Todo-Poderoso. Então, a idolatria, ela é, de fato, uma violência contra Deus. É uma terrível rebelião contra Deus. Então, essas 7 nações que estavam habitando a terra prometida, a terra que mana leite e mel, era uma afronta ao próprio Deus, que ele deu uma terra tão especial e essas 7 nações praticaram essa maldade contra ele e a maldade contra o ser humano, porque eles praticavam todos os tipos de maldade contra o ser humano. Era a lei do mais forte, prevalecia aquele que era o pior dos piores, aquele que era o mais mal dos maus, e assim sucessivamente. Uma pessoa fraca, doente, não tinha vez. Uma pessoa pobre não tinha vez. Eles massacravam, eles roubavam, eles agrediam, eles matavam. Então, os níveis de perversidade dessas 7 nações representam exatamente o número completo, o número pleno de perversidade no caso aqui. Então, não tinha o que fazer com essas 7 nações, a não ser serem, de fato, eliminadas. Erradicar o mal. Então, aqui quando a ordem de Deus traz, né? E vocês libertarão a terra. Vocês libertarão a terra dos seus habitantes. E nós vimos qual que é a mensagem dos 70 touros, que começa com 13 no primeiro dia e encerra com 7. Representam a destruição das nações. A destruição das nações. E qual que é a destruição das nações? Os povos serão eliminados, as nações serão extintas, não sobrará ninguém e nada das nações? Não, como mostram claramente os nossos sábios. A destruição das nações significa a destruição dos seus maus, dos seus males, a destruição da sua perversidade, a destruição da sua idolatria. E então as nações voltarão completamente de coração e alma a Deus, a sua palavra e aos seus mandamentos. Por isso que a redenção final com Mashiach, ela estará abrangendo todos estes aspectos. E nós estamos preparando esse terreno, junto, ombro a ombro, com o nosso irmão mais velho, o povo judeu. Então, por isso, a ordem para nós entre as nações é libertar as nações dos seus habitantes, ou seja, libertar as nações dos perversos. Por isso que você pode veja, faça um paralelo com aquilo que está acontecendo nos nossos dias, amados. Olha aí, veja o que está acontecendo, como que estão usando essa pandemia, os perversos, como que eles estão usando essa pandemia para oprimir os povos, para trazer medo, pavor e terror aos povos, para escravizar os povos, para matar o maior número possível de pessoas entre as nações. Não permitem que bons e baratos tratamentos cheguem ao povo, para que o povo possa ser tratado, protegido contra esta e outras pragas. Vejam o que os perversos estão fazendo entre as nações. O plano lá atrás, vamos voltar ao plano de Balaque e Bilã, ao plano no sentido destas 7 nações que estavam habitando uma boa terra que mana leite e mel e que não eram dignos daquela terra. E a terra precisava ser libertada desse povo perverso, mal em todos os níveis. E quando o povo judeu chega, a redenção chega para a terra. A partir do momento que nós nos colocamos ombro a ombro com os judeus e vamos possuir a nossa terra prometida são as nações. Porque nós, como não judeus, Deus nos colocou entre as nações, entre os não judeus,
para trazer a sua luz divina da sua presença, a luz da sua Torá, a luz da sua Shekhinah, a luz das 7 leis universais essencialmente, para que nós possamos libertar as nações, para que nós possamos libertar a nossa terra dos perversos. Porque assim como aquelas 7 nações, 7, o número pleno de perversidade, aquelas nações não tinham remédios, não tinha como sararem da sua perversidade, porque eles faziam aquilo que lhes dava prazer, eles amavam fazer o mal. E você vê isso hoje com certos governantes, com certas pessoas que ocupam cargos importantes dentro de uma sociedade, dentro de um regime judiciário, dentro de um regime desse ou daquele grupo de pessoas, mesmo dentro do campo das ciências, nós vemos pessoas sendo perversas, impedindo, mentindo, para que as pessoas não tenham acesso a bons e baratos remédios que curam e salvam vidas. Assim como essas 7 nações que matavam as suas crianças sem dó, sem misericórdia, assim eles o fazem. Mas o Tribunal Celeste não tem férias forense. O Tribunal Celeste não tem como se corromper e, portanto, ele não vai arquivar processos desse ou daquele perverso. Eles sofrerão as punições, como têm sofrido através dos milênios e continuam sofrendo e vão sofrer por causa da sua perversidade. Porque, amados, não esqueçam de um detalhe. Uma das coisas que mais é abominável aos olhos de Deus é quando alguém toca na criação de Deus, o ser humano. Quando alguém deliberadamente, simplesmente de livre e espontânea vontade, tira a vida de uma pessoa. Isso para Deus é abominável, abominável e abominável. E isso levanta a ira divina, porque só Ele dá a vida e só Ele pode tirar a vida. E quando essas pessoas deliberadamente tiram a vida de alguém, imagine os milhões de pessoas que essas pessoas envolvidas nesse sistema dos dias atuais, nesse tal de globalismo, establishment, envolvidos nessa perversidade em tirar a vida humana, o quanto que Deus está irado contra estes perversos. Mas nós precisamos cumprir a nossa missão de trazer a luz divina, a unidade e a unicidade de Deus. Precisamos clamar a Deus cada vez mais para que a nossa terra seja liberta dos perversos. E nós que já estamos nesta viagem, nesta jornada monoteísta com fundamento judaico, nós não podemos nos calar. Nós temos que tocar sim o nosso shofar num alto e bom som, a unidade, a unicidade de Hashem, a justiça infalível que vem de Dayan Haemet, que vem do único e o verdadeiro juiz. Não podemos nos calar diante das injustiças e das mentiras. Nós precisamos fazer soar o shofar do verdadeiro Deus e Salvador, da verdade, que de fato é a única que liberta, que está na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, quando Deus vem e traz essa ordem, vocês precisam libertar a terra dos seus ocupantes perversos. Por que você acha que o sistema aí fora? Por que você acha que o globalismo aí fora?
Por que que você acha que o establishment aí fora querem anular 100% a consciência divina, a consciência de Deus nas escolas que já estão praticamente quase que 100% alcançando esse objetivo? Querem fazer com que a consciência de Deus seja apagado da vida do ser humano e pontos importantes da sociedade. Por exemplo, a nossa Suprema Corte, quem ali que você pode apontar e dizer, este tem temor a Deus? Não tem. Nem mesmo o seu presidente. Porque estão alinhados numa perversidade. Então, por que você acha que o sistema está aí ocupando posições importantes dentro da sociedade para fazer com que a consciência de Deus seja extinta do pensamento humano? Por que que eles querem que a consciência de família seja extinta? Agora estão querendo mudar até a linguagem para que não haja uma conotação nem masculina e nem feminina. Querem anular o que Deus criou. Porque se eles conseguirem anular a consciência divina e a consciência família, simplesmente o que vai sobrar? Então, por isso, amados, quando Deus vem e fala, vocês precisam libertar a terra dos seus habitantes perversos, esta é uma realidade para cada um de nós entre as nações. Nós temos um compromisso, temos uma responsabilidade. E ela não é fácil. Por isso, os 3 níveis de temor ou temores a Deus é uma presença real. E nós precisamos aprimorar no nosso dia a dia esse temor, esses temores a Deus, ou esse temor a Deus. Então, vamos libertar o nosso povo não judeu entre as nações, ok? Capítulo 34, nós vamos então até o verso 15, né? E aqui nós vamos ter sobre a questão das fronteiras da terra. Vamos lá? Capítulo 34, verso 1 e 15. Deus falou a Moshe dizendo, ordene aos filhos de Israel e diga a eles, quando vocês chegarem à terra de Canaã, assim é a terra que caberá a vocês como uma herança. A terra de Canaã, de acordo com suas fronteiras. Sua fronteira ao sul, de leste a oeste, será o deserto de Tzine, ao longo da fronteira de Edom. A fronteira do sul se estenderá da extremidade do Mar Morto a leste. A fronteira, então, virá do sul para Maale Akrabim, passando em direção a Tzim, sendo sua extremidade ao sul de Kadesh Barnea. Então ela se estenderá até Hatzar Adar e continuará em direção a Atzmon. A fronteira, então, irá de Atzmon até o rio do Egito, que forma a fronteira com o Egito. E seu fim será no mar Mediterrâneo. E sua fronteira ocidental será através do grande mar Mediterrâneo. Inclusive as suas ilhas dentro da fronteira. Esta será a sua fronteira ocidental. Esta será a sua fronteira ao norte. A partir do grande mar Mediterrâneo, vire-se em direção a Or-Hahar. De Or-Hahar, virem em direção a Hamat. O ponto mais ao norte da fronteira será em direção a Tzedad. A fronteira, então, se estenderá até Sifron e terminará em Hatzar Enan. Esta será sua fronteira ao norte. Vocês então se virarão em direção à fronteira oriental, de Hatzar Enan até Shefan. A fronteira então descerá de Shefan em direção a Rivlá, para o leste de Ain.
A fronteira então descerá e encontrará a margem oriental do lago Kinneret. A fronteira então continua ao longo do Iarden, Jordão, terminando no Mar Morto. Esta será a sua terra, delimitada por suas fronteiras circunjacentes. Moshe ordenou aos filhos de Israel, dizendo: está determinada acima, é a terra que Deus ordenou que fosse dada a 9,5 tribos, que vocês repartirão como uma herança através de sorteio. Pois a tribo dos descendentes de Reuven, de acordo com a sua casa paterna, e a tribo dos descendentes de Gade, de acordo com sua casa paterna, e metade da tribo de Menaxê já receberam sua herança. Estas 2,5 tribos receberam sua herança deste lado do Iarden, perto de Jericó, avistando para frente, para leste. Aqui nós encerramos então a nossa quinta aliá, ok? Então aqui nós temos as fronteiras da terra prometida, né? Então as fronteiras da terra prometida, ok? Vamos, o que será que significa as fronteiras da terra prometida? Roberto de Freitas, Brasília. Shalom, shalom, Roberto, a tia, a família. Shalom, shalom. O Marcos Santos, o Claudinei Alexandre. Shalom, shalom. Baruch Hashem. Então, quais são o significado, né? Qual o significado que nós podemos aprender aqui com referência às fronteiras, né? As fronteiras são, sem sombra de dúvidas, aquilo que delimita, ou seja, limite. Felipe Costa Oliveira, shalom, shalom, Felipe. Limite. Interessante. Então é uma coisa que nós temos que pensar. Fronteira significa limites. Ok. Mas o que os sábios trazem para nós, dentro do aspecto aqui, por que Deus vem com esses detalhes de limite, né? Leste, oeste, norte, sul, né? E todo o limite, né? Percorrendo toda a fronteira de sul, norte, leste, oeste, etc. e tal. Então, o que os nossos sábios querem mostrar para nós é o seguinte: Deus ele foi detalhista, por quê? Porque nós sabemos que dentro da Torá tem 613 mandamentos para o nosso irmão mais velho, o povo judeu. O filho primogênito de Deus, o povo judeu, precisava, né, vamos voltar aqui para a época, precisava de fato saber todos os limites da terra prometida. Por quê? Porque os mandamentos, os 613 mandamentos, eles só podem ser realmente praticados, os 613, eles só podem ser praticados exatamente dentro da terra prometida. Fora da terra prometida, há limitações de mandamentos. Por exemplo, segundo os nossos sábios, os nossos mestres da atualidade, principalmente desde os anos 69 para cá, da nossa era comum, quando foi destruído o segundo templo em Jerusalém. Então, do ano 69 para cá, segundo os nossos mestres, os nossos rabinos, os nossos sábios da nossa era contemporânea, eles falam que, na realidade, nesta circunstância, após a destruição do segundo templo, praticamente o mundo judaico em si, tanto em Israel como fora de Israel, principalmente fora de Israel, tem no máximo, em torno dos 613 mandamentos, tem no máximo, apertando em torno de 200 mandamentos para praticarem fora de Eretz, Israel, ok? Então, por isso aqui, para entrar na terra prometida,
Deus já vem falando desde a saída do Egito, as mitzvot a serem cumpridas quando entrarem na terra prometida. Então, por isso aqui vem os detalhes, realmente, das fronteiras, dos limites da terra prometida, trazendo esse entendimento, né? Para que realmente haja a percepção de cumprir, né? Os mandamentos, os 613 mandamentos dentro da terra prometida, ok? Então, esses são limites. Agora, para nós não judeus, para nós Benei Noach, né? Não podemos esquecer que o nosso Rebbe Menachem Mendel, que é o tzadik e o líder da nossa geração, portanto, é também o tzadik e o líder dos não-judeus, ok? Então, a partir do momento que nós estamos ombro a ombro com os judeus, nós estamos na mesma jornada, na mesma viagem, ok? A diferença em si, assim, seria a questão dos 613 mandamentos para os judeus, especificamente o nosso irmão mais velho, e para nós não judeus, as 7 leis universais, ok? Então, nesse sentido aí, é para que nós possamos estar atentos. Mas nós temos, em dimensão espiritual, nós estamos em igualdade de condições com o nosso irmão mais velho. Enquanto os judeus para judeus, né, estão aí trazendo dentro do mundo judaico realmente o restabelecer dos 613 mandamentos e também a prática, né, das tradições judaicas. Para nós não judeus, Benei Noach, que temos a liderança de um rabino, no caso específico nosso Rav, né, Yaakov Geranstadet, a nossa liderança Benei Noach Brasil. Então, nós temos aí dentro das suas orientações, que o nosso Rebbe, nosso Rav passa, né, Yaakov, juntamente com os ensinamentos do nosso Rebbe. Então, nós temos aí a nossa aplicabilidade das 7 leis universais dentre as nações, essencialmente, certo? Não esquecendo que são 5 bases, né, que nós temos aí, e essencialmente as 7 leis universais, junto com os estudos de Torá. Então, nós não podemos esquecer que a lição ou as lições que nós estamos aprendendo em Matot Masei, justamente dentro da questão de viagens Masei, que nós precisamos crescer, aprender e adaptar no nosso dia a dia, na nossa realidade espiritual, andando neste mundo físico entre as nações, para que nós possamos atingir a devida maturidade e nós permanecermos nessa maturidade da nossa emuná, a nossa fé monoteísta com fundamento judaico. Então, nós temos que nos aplicar na nossa vida no nosso objetivo, como Benei Noach, como não-judeus. Então, crescer, aprender e se adaptar para atingir uma maturidade. Dentro desse aspecto, nós usamos exatamente o desenho, muitas vezes, né, tem que se desenhar para poder entender, né? É a questão da escada. A escada, ela é feita por degraus. Ela é constituída de degraus. Então, dependendo do tipo de escada, você tem degraus de 1 a 4 degraus. Dependendo de outra escada, você tem degraus de 1 a 10. Dependendo da escada, por exemplo, de um prédio, você pode ter degraus de 1 a 40 degraus, e etc, etc, etc. E o que significa isso? Que você só pode atingir, independente do número de degraus, você só pode atingir o topo da escada quando você começa a subir
degrau por degrau. Quando você tenta pular um degrau, você está correndo um perigo. Você está correndo riscos. E se você corre riscos, se você corre perigo, você está colocando a sua vida em perigo de forma desnecessária. Porque Deus ele nunca mandou ninguém pular num abismo. Deus nunca mandou alguém pular do primeiro degrau para o degrau de número 40. Muito pelo contrário. Qual que é a visão que Jacob teve em Bet-El? A escada que saía da terra e até o topo do céu. Ela tinha degraus. Os próprios anjos que subiam e desciam, eles subiam e desciam degraus por degrau. E muitas vezes, né, o ser humano ele quer, né, dar um jeitinho, né, de Bilã, um jeitinho de Gerson, querer levar vantagem de alguma forma e quer aí, então pular etapas, pular degraus. E isso realmente vai fazer com que a pessoa não alcance a verdadeira maturidade espiritual na sua vida. Se você pular etapas, você não atinge a maturidade adequada, correta, para poder seguir as suas viagens até alcançar o objetivo, até o objetivo final. Você não vai pular etapas, você não terá a devida maturidade. Então aí, muitas vezes, você acaba acontecendo alguma coisa na tua vida e você se expressa assim: puxa vida, meu Deus, de novo a mesma situação? O que Deus quer mostrar para você? Ô fulano, você está pulando etapas, você está pulando degraus. Volta para o degrau anterior e aprenda corretamente, né? Ou seja, cresça, aprenda e venha se adaptar a cada degrau à sua realidade. E em cada degrau você cresce, você aprende, você se adapta e você alcança a devida maturidade daquele degrau. E então você está apto a ir para o segundo degrau. E no segundo degrau, você vai fazer a mesma coisa no sentido de crescer, aprender, se adaptar, amadurecer neste segundo degrau com a experiência do primeiro, somando com o segundo degrau. Então você vai crescer uma maturidade, vamos dizer, nível 2. Você saiu do nível 1, foi para o nível 2. Então você vai para o nível 2. E assim sucessivamente, degrau a degrau, passo a passo. Por quê? Porque nós precisamos crescer, aprender, adaptar-se e amadurecer, atingir maturidade em cada degrau, em cada nível, certo? Por isso, Deus concedeu a cada um de nós, seres humanos, a graça bendita de nós podermos realmente nos adaptarmos, crescer, aprender e nos adaptarmos a cada degrau, a cada realidade que nós temos aí no nosso dia a dia. Então, por isso, vamos dizer na seguinte expressão para entendermos isso. O Eterno, ele é o nosso grande mestre. Ele é o nosso grande Rebbe. Nós somos alunos. Ele nos mostra o degrau a degrau, passo a passo. Portanto, vamos respeitar o nosso professor. Vamos respeitar o nosso grande Rebbe, Deus. E através dos seus instrumentos, os seus sábios,
que tem nos mostrado no nosso dia a dia o degrau a degrau, o passo a passo. O bom aluno que respeita o seu mestre, ele cresce, aprende, se adapta mais rapidamente e mais rapidamente ele adquire a maturidade daquele nível, daquele degrau, e ele é apto a ir em frente para o próximo passo, para o próximo degrau. Esse é o sentido que nós podemos aprender aqui de Matote, Macei, né? As tribos e as viagens, né? Da nossa Paraxá Macei, né? Que significa viagem. Então, dessa forma, assim, amados, com base no entendimento que o Eterno nos concede, ampliando a realidade das questões, então avançar para as alturas mais elevadas, isso só é possível dotados de maior consciência divina. Ó, consciência divina. E dentro desse aspecto aí, nós voltamos a falar aquela realidade do mundo aí fora, do globalismo, do establishment, do sistema. Por que eles querem que você perca a consciência divina? Para que você não possa avançar às alturas mais elevadas, mais sublimes da maturidade espiritual. Porque à medida que cada ser humano ele cresce nesse sentido, ele cresce nesse nível, o que significa? Ele está trazendo luz divina para esse mundo inferior. Ele está trazendo luz da Torá para esse mundo inferior. Ele está trazendo a Shekhinah, a presença divina. Ele está trazendo a presença dos mandamentos divinos para esse tempo que nós chamamos hoje. E isso significa o quê? À medida que a luz vem, o que vai embora? Escuridão e trevas. À medida que a presença divina se está cada vez mais presente, mais forte, através dos seus instrumentos, significa que não há lugar para a injustiça. Os perversos, eles têm medo. Por isso que quando se fala de Deus, eles arrepiam o pelo, verdadeiros lobos. Eles arrepiam o pelo como verdadeiros demônios. Eles arrepiam o pelo. Por quê? Porque eles sabem que isto acontecendo de forma gradativa, crescente, eles sabem que o tempo deles é curto. E eles sabem que a justiça divina é implacável com os perversos, se ele não se arrepende, se ele não faz techuvá. Eles sabem disso daí. Não adianta você querer dizer assim, eles nem sabem o que estão fazendo. Você é que não sabe o que está falando. Eles nem pensam nisso. É você que pensa que eles não pensam. Pensam. Nunca vai acontecer nada com eles. Isso demonstra que você não tem consciência divina como deveria ter. Você tem uma pequenina consciência divina. Precisa crescer mais. Precisa crescer, aprender, se adaptar para ter mais maturidade divina. Ou seja, amados, as viagens Macê é para mostrar que cada etapa nós temos que crescer, aprender, se adaptar e amadurecer para aquele nível. Aí vamos para o próximo nível. Mesma coisa, você traz na sua bagagem espiritual o que você aprendeu no primeiro nível, onde você cresceu, aprendeu, se adaptou e teve uma maturidade espiritual naquele nível. Você vem agora para o segundo nível. Você traz consigo o aprendizado desses 4 passos que você deu dentro dessa primeira viagem. Aí você vem para a segunda viagem, a segundo
momento, você vai trazer esses aprendizados para somar novamente neste nível com o crescer, o aprender, o se adaptar e ter a maturidade do segundo nível. Então você soma agora, o 4 mais 4 são 8. Agora você soma a sua maturidade nível 1 mais nível 2, você já tem 8 ao quadrado. E assim sucessivamente. Nesse sentido, então você jamais vai duvidar da justiça divina. Jamais você voltará a se expressar. Não vai acontecer nada com eles. Eles vão viver no bem bom para sempre e eternamente. Você não terá mais essa visão. Você não terá mais esse pensamento. Isto mostra para nós o quanto que nós precisamos aperfeiçoar os 3 níveis de temor a Deus. Os 2 primeiros níveis que nós já falamos, é fácil. O medo de dores, o medo do pecado, né? E o temor a Deus, que é o nível mais elevado, que não traz medo. Mas o terceiro nível, que é o mais elevado, o temor a Deus, é respirar, exalar Deus em tudo. É no olhar, é no pensamento, é no ouvir, é no falar, é no agir. Você respira Deus e exala Deus. Esse é o terceiro nível de temor a Deus, que nós temos que nos aprimorar, se nós seguirmos os passos adequados, se nós andarmos degrau por degrau sem pular etapas. Aí nós vamos adquirindo, de fato, um verdadeiro temor a Deus no nosso dia a dia, ok? Então, nesse sentido aí, o segredo da nossa existência, né, diz os nossos sábios, é permanecer em movimento. Ou seja, nós precisamos permanecer viajando para cima, níveis mais elevados. Por isso você precisa nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. É uma viagem constante, sem pular etapas, sem pular degraus. Então, o segredo da existência, da nossa existência, dizem os nossos sábios, é permanecer em movimento, viajando para cima, jamais ver o progresso somente como fenômeno do passado, mas considerá-lo fundamentalmente parte integrante do futuro. Ou seja, quando você sai do nível 1, do degrau 1 e vai para o nível 2, essa conquista, essa vitória, você, como diz os nossos sábios, você não pode colocar isso como algo do passado. Por isso você traz consigo. Está presente com você. E nesse presente com você vai somar aquele momento que você está vivendo. Por quê? Porque você tem a visão do futuro. Você tem a visão do último degrau a ser alcançado. Por isso você não para. Você está em constante movimento. É a sua sobrevivência. Por quê? Porque você está olhando o último degrau. Você está olhando o futuro. E qual que é o último degrau? A revelação do justo e o verdadeiro Mashiach para a redenção final. É o último degrau. Qual que é a visão do futuro? O Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna, onde plenamente o mundo será estabelecido como lar de Deus, a vida eterna. Então você não vai ficar no passado. O teu presente é o teu futuro. O teu futuro é o teu presente. Ou seja, o teu presente hoje é o Olam Rabá de amanhã, o teu futuro. O teu Olam Rabá,
A vida eterna do futuro, ela é a vida eterna, ela é o teu presente hoje. Se você segue as etapas e o devido amadurecimento, você está realmente edificando o teu futuro adequadamente. Se você pula etapas, você está deformando o teu futuro. Você está deformando a vida eterna. E a vida eterna, ela é perfeita. Então, por isso, passo a passo, degrau a degrau. Guia Benei Noach e Sidur Benei Noach, compilado pelo nosso Rebbe Yaakov Gerenstad, são 2 livros essenciais para a nossa biblioteca. Mas não é a biblioteca que fica lá na estante. É a nossa biblioteca do conhecimento, do entendimento, da sabedoria, né? Ou seja, você pega o livro dos sábios e você não vai vê-lo bonitinho. Você vai ver que as suas folhas, elas sempre estarão amareladas, porque ela é manuseada, ela não fica na estante, ela faz parte do dia a dia. É para ser manuseado, é para ser lido, é para desfrutar, é para conhecer, é para saber e não ficar na estante. Simplesmente assim. Por que deixar o seu livro empoeirado? Se você vai na sua estante e você encontra o seu livro empoeirado, significa que faz tempo que você não o manuseia. E isso significa que você esqueceu aquele livro lá. Ele se tornou uma peça decorativa. Se tornou uma peça decorativa. E isso não é bom. Então, por isso, amados, qual que é o segredo da existência? Os nossos sábios respondem e dizem, é permanecer em movimento. Por isso, seja forte, seja luz, esteja em movimento, seja sempre aquele que está viajando até alcançar o alvo soberano, o Olam Rabá. Até amanhã. Shalom, shalom.